Bom dia, galera. Tudo bom? Obrigado ontem aí quem participou. Peço desculpa para as pessoas que tentaram participar e não conseguiram entrar no nosso Hangout. Da próxima vez a gente vai tentar uma solução mais simples. Bom, eu vou resumir aqui em 2 minutos o que é o jejum intermitente. Então, o jejum intermitente ele é uma prática saudável que é feita já, apesar de parecer algo novo. O jejum já é uma prática feita há muitas décadas, né? Muitos séculos, na verdade, desde a época de Jesus que a gente ouve falar de jejum. E muitas religiões fazem jejum ainda hoje. E ele voltou agora como uma ferramenta poderosa para você poder emagrecer. Mas além do benefício óbvio de emagrecimento, você tem outros benefícios, como a limpeza do lixo celular. São células mortas que a gente tem no corpo, toxinas que a gente tem no corpo. A gente precisa ter um equilíbrio no corpo entre comer e fazer jejum. A gente tem uma ideia errada e moderna de que a gente tem que comer o tempo todo. Acorda, começa a comer, vai dormir comendo. E você não dá tempo para o corpo poder fazer uma limpeza, isso é chamado autofagia, onde o corpo ele faz a limpeza de toxinas que estão no corpo e de partes das células que estão mortas e que precisam ser renovadas. Então, o jejum ajuda nisso, o jejum ajuda a aumentar a concentração, o jejum ajuda a aumentar a produção de GH. O GH é considerado um hormônio anti-envelhecimento, é um hormônio que se a insulina tiver muito alta, ele não é produzido. Então, esse hormônio também, esse hormônio a gente produz ele muito quando a gente é novo, né? Quando a gente é adolescente, aquela fase que a gente come e não engorda. Ele é chamado hormônio do crescimento. E ele diminui, a partir do momento que a gente fica adulto, ele diminui muito a produção. E quanto mais velho a gente fica, menor é a produção de GH. O GH ajuda muito na construção muscular, densidade óssea e emagrecimento e renovação das células. Então ele é considerado o hormônio da juventude. E fazendo jejum intermitente, você estimula o GH. Além disso, você equilibra o nível de cortisol no corpo, diminui o nível de insulina. E qual a importância disso? Três grandes causadores, os principais da obesidade são a insulina, a resistência à insulina e o cortisol. O que é a insulina? A insulina é um hormônio que o nosso corpo produz quando a gente ingere alimentos ricos em carboidrato. Então, quando o alimento é processado pelo nosso corpo e ele é transformado em glicose na nossa corrente sanguínea, o nosso pâncreas produz a insulina, e essa insulina ela pega parte dessa glicose e transporta para os músculos. Normalmente existe um excesso de carboidratos na nossa alimentação. Como os músculos não são capazes de absorver tanta energia assim, grande parte disso acaba indo para o tecido adiposo. Então, o excesso de glicose vira gordura. O que acontece com essa alimentação moderna de hoje em dia, rica em carboidrato? A gente come, baseado na pirâmide alimentar, que é 60% a gente tem que comer de carboidrato. A gente acaba comendo em excesso carboidrato durante anos. E você fica, então, durante anos estimulando em excesso a insulina. De tanto a gente fazer isso, o nosso corpo cria uma resistência à insulina. Uma vez que isso não é algo natural, você ter insulina alta o tempo todo. E por que o corpo cria resistência à insulina? Da mesma forma que se a gente tomar antibiótico, depois de um tempo o nosso corpo vai criar resistência ao antibiótico. Se a gente tomar mais antibiótico, ainda antibiótico mais forte, depois de um tempo o corpo também vai criar resistência. Então,
Isso é algo, uma forma de proteção do próprio organismo. Então, quando a gente tem algumas coisas que são em excesso no nosso corpo, as nossas células começam a ficar insensíveis àquilo. E o que que acontece quando a célula fica insensível à insulina? Acontece, é o caso daquela pessoa que é muito gorda, ela começa a comer pouco, diminui, come muito pouco, uma folha de alface, quase nada, e ela não emagrece. Ou seja, toda a energia que ela passa a consumir, quase toda, né, vai para o tecido adiposo. Então, quando a gente come, isso vira glicose, o carboidrato, isso vira glicose. Uma pessoa normal estocaria parte disso como energia e o restante como gordura. Se você comer em excesso carboidrato, você vai armazenar mais gordura. Uma pessoa que tem resistência à insulina, ela não vai armazenar quase nada como energia e quase tudo como gordura. Então, isso dá aquele efeito de a pessoa comer e sentir fome logo, e dela comer e sempre se sentir fraca. Então, não sei se você já viu algumas pessoas que comem um pratão de comida, não engordam, e estão sempre dispostas, são sempre cheias de energia, sempre dispostas. A energia que essa pessoa consome fica praticamente toda disponível para ela gastar, em vez de ser estocada como gordura. Isso porque o corpo dela, então cada pessoa tem um nível de resistência natural à insulina. Então o corpo dela lida melhor com a insulina quando tenta armazenar isso em forma de energia no músculo. Então as células do músculo, com o passar do tempo, desenvolvem uma resistência à insulina. E isso faz com que toda a energia levada pela insulina para o músculo vire gordura no tecido adiposo. As células do tecido adiposo demoram muito, mas muito mais para adquirir resistência à insulina. Por isso, a gente, com o passar dos anos, comendo da forma que a gente come, a gente acaba engordando e dificilmente a gente consegue emagrecer. Como você sabe que você tem resistência à insulina? Se você come pouco e não emagrece, provavelmente você tem resistência à insulina. Pode ser diversas causas, mas essa é uma das principais causas. Fora isso, o cortisol é um hormônio que desregula vários processos dentro da gente. E quando você faz o jejum, ele ajuda a regular o cortisol e aumenta o GH. Então, o GH atua na renovação das células, né? E por conta do jejum, essas células, subcélulas mortas, elas são eliminadas pelo organismo. Então, o que eu posso... quem pode e quem não pode fazer o jejum intermitente? Então, assim, eu vou falar quem não pode fazer o jejum intermitente. Crianças, estão em fase de crescimento, pessoas que estão abaixo do peso, mulheres grávidas, mulheres amamentando, pessoas que estão fazendo algum tipo de tratamento médico com algum remédio, tem que consultar o médico antes. Então, pessoas que estão nessas condições não podem fazer o jejum intermitente. O jejum intermitente, o que eu como no jejum intermitente? O jejum se você não comer, você está em jejum. Se você ficar 1 hora sem comer, você está em jejum. Se você ficar 2 horas, você está em jejum. Se você ficar 4 horas, você está em jejum. Se você ficar em 16, está em jejum. Se você ficar 1 semana, está em jejum. Quando você come, você faz o desjejum. Você sai do jejum. Então, no jejum tradicional, você não come nada. O jejum mesmo, você não come nada. Você pode, do ponto de vista que a gente busca o resultado de emagrecimento, você pode, por exemplo, tomar chá, tomar água e tomar café, mas sempre sem açúcar e sem adoçante, porque existe alguns adoçantes que são sabidamente que elevam a insulina, e isso a gente não quer, e alguns existem dúvidas se elevam ou não. Então, melhor não tomar nenhum tipo de adoçante. Outra coisa, qual o período de jejum? Vamos fazer um jejum de 16 horas. Eu acho que 16 horas é um tempo bom para a gente começar. Depois disso, quem quiser ir aumentando, fazer mais tempo, pode fazer. Então, como que vai ser esse jejum? A gente vai jantar aqui, vocês estão vendo ali no quadro, às 8 da noite e vai almoçar ao meio-dia. Ou jantar
às 9 da manhã e no dia seguinte almoçar à 1. E durante esse tempo nós vamos ficar sem comer. A gente vai poder tomar café, vai poder tomar chá, mas sem açúcar. Chá, qualquer tipo de chá, né? Qualquer tipo de chá, qualquer tipo de café. Café com leite pode? Não. Posso colocar só um pouquinho de açúcar? Não. Assim, o jejum que a gente quer fazer é esse jejum. Para adaptação, se você não conseguir fazer logo de cara essas 16 horas, vamos fazer o seguinte: como um recurso temporário, não é para fazer assim o tempo todo, você vai no seu café da manhã, no café da manhã, na hora que você acordar, você vai tomar café, vai pegar 200 ml de café, o melhor café possível que você conseguir arranjar, feito na hora. E você vai pegar uma colher bem cheia de óleo de coco e uma colher bem cheia de manteiga, vai colocar tudo no liquidificador e vai bater. Você pode colocar um pouquinho de canela, fica gostoso, e você vai tomar esse café da manhã. Se você tomar esse café da manhã, você não vai sentir fome nenhuma, praticamente. Você vai ficar... vai dar 1 hora da tarde e provavelmente você não vai sentir fome. Além dele te dar realmente muita energia, você vai sentir bastante energia. Você não vai passar fome, não vai ficar cansado, não vai ficar doente, não vai acontecer nada com você por causa disso. Então, fazer jejum não deixa ninguém doente, ninguém vai... A primeira vez que você fizer, você pode sentir alguma coisa? Pode, porque o seu corpo está acostumado. Mas para gente que já tirou a maioria dos carboidratos viciantes do corpo, a gente vai ter mais facilidade. A pessoa que está entrando agora no grupo e quer fazer isso, se ela tem uma alimentação baseada em carboidratos, ela vai ter bem mais dificuldade. Para nós que já estamos no grupo, já fechamos o primeiro mês do desafio e agora estamos entrando no segundo, essa adaptação vai ser muito mais rápida, porque os alimentos que são sabidamente viciantes, como o açúcar e o trigo, eles já foram eliminados, né? Eliminados ou praticamente totalmente eliminados, ou o corpo já está mais acostumado a viver sem eles, então você não vai sentir tanta dificuldade assim, tá? Então aqui atrás tem o quê? No jejum de 16 horas, né, nós vamos fazer, você vai poder tomar café ou chá. Se você tiver dificuldade, assim, é lógico, você vai ter que se segurar, né? Não pensa que a primeira vez que você for fazer, você não vai sentir fome. Você vai sentir fome, normal. Eu tenho que comer então, senão eu vou passar mal? Não precisa comer. Então, é um período de adaptação. Você vai ensinar ao seu corpo que você está fazendo um jejum intermitente. Com o tempo, você vai se adaptar e isso vai passar, tá? Então, mas a princípio, se você tiver muita dificuldade e quiser, no começo só você toma esse café, tá? Nada de açúcar, nada de carboidrato, nada. E o que eu como depois do jejum? Você tem uma janela entre o seu desjejum e você tem uma janela, por exemplo, entre o meio-dia e as 8 horas da noite. O que você pode comer? Tudo aquilo que a gente já vinha comendo antes, tá? Pode comer tudo aquilo que a gente vinha comendo antes. E você não precisa comer meio-dia se você não tiver fome. Se você quiser, você pode fazer um jejum de mais horas também, tá? Então, 16 horas é um tempo que a gente vê que já colhe mais benefícios com o jejum. No final, mais para frente, nós vamos tentar fazer um jejum de 24 horas e depois um jejum de 48 horas. Gente, é óbvio que vocês vão emagrecer. Parte disso que vocês vão emagrecer é líquido. Então, quando a gente faz um jejum assim, ou a gente faz alguma dieta desse tipo, parte do que você vai perder é líquido. Então, quando você voltar, quando você fizer um jejum de, por exemplo, 48 horas, quando a gente voltar a comer, parte também volta, porque parte do peso volta, porque são líquidos que a gente estava perdendo. Outra coisa, quem estiver fazendo um jejum e, por exemplo, começar a sentir dor de cabeça ou alguma coisa assim,
Então a gente pode tomar a chamada água dos milagres, né? Essa água dos milagres era o quê? É uma água filtrada de boa qualidade e a gente vai colocar o quê? Sal rosa nela e magnésio PA. E você pode colocar também dia sim, dia não, bicarbonato de sódio. Essa água eu tomo todos os dias, já faz mais de 6 meses eu tomo essa água todos os dias. Ela ajuda também na limpeza do organismo, a desintoxicar, a limpar o corpo. Então, na verdade, esse mês aqui vai ser um mês de limpeza e também um mês de emagrecimento mais forte. Então, a gente está no caminho certo, eu e o Alexandre, a gente pesquisa muito e a gente sabe que o que nós estamos passando aqui é aquilo que tem de melhor, que a gente conseguiu achar e que a gente confia e acredita que está certo. A gente não está fazendo testes com vocês de algo que é incerteza. O que está aqui é algo que já é certo e comprovadamente científico. Então, eu vou gravar esse vídeo no YouTube e vou postar para vocês, tá? Fica como referência sempre que vocês tiverem dúvida. Um abraço, bom dia e até a próxima.